Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então na última aula nós tivemos a avaliação, agora nós vamos fazer a correção aqui da avaliação de história. Então a primeira questão dizia lá, de acordo com os seus conhecimentos, assinale as alternativas que apresentam meios de comunicação. Então o rádio é um meio de comunicação, televisão também, automóvel não, né? Automóvel é meio de transporte, então não é. Celular, meio de comunicação, e computador também, tá? A próxima. Os seres humanos utilizam diferentes meios de comunicação há milhares de anos. No decorrer da história, esses meios passaram por diversas alterações e novas tecnologias foram produzidas. Na atualidade, diversos meios de comunicação fazem parte do nosso dia a dia. Esses meios de comunicação são tão rápidos que tornam a comunicação entre as pessoas quase que instantânea. No entanto, não podemos esquecer que meios de comunicação mais antigos, como as mensagens escritas, por exemplo, não deixaram simplesmente de existir, sendo que alguns ainda utilizam, algumas são utilizadas ainda por muitas pessoas. Assinale a alternativa que mostra dois meios de comunicação que foram utilizados no passado. Televisão digital e tablet? Não, né? Celular e notebook? Também não. Carta e pombo correio? Sim, antigamente eles mandavam às vezes mensagem por pombo correio, principalmente na guerra, né? Computadores e televisão? Não. As cartas ainda são usadas hoje em dia, né? Por muitas pessoas. Já o pombo correio não existe mais, né? Esse meio de se comunicar. Então era a letra C. Questão 3. De acordo com seus conhecimentos a respeito da comunicação, assinale a alternativa correta. Atualmente a comunicação ocorre apenas por meio de instrumentos como celulares? Não, tem muitos outros, né? Quando duas ou mais pessoas estão compartilhando informações, ideias, experiências, estão se comunicando? Verdade. A comunicação serve para que todas as pessoas pensem da mesma maneira? Não, elas só falam o que pensam, mas não são todos iguais, né? Não há comunicação entre pessoas que estão a longas distâncias? Também é errado porque existe, né? Hoje em dia é mais fácil. As expressões faciais e corporais não fazem parte da comunicação? Fazem. A linguagem de libras, de sinais, né? Também são meios de se comunicar. 4. Segundo seus conhecimentos sobre as telecomunicações, classifique as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Rádio, televisão e celular fazem parte das telecomunicações, ou seja, conectam pessoas distantes de maneira quase imediata. Verdadeiro. Mensagem escrita enviada pelos correios fazem parte das telecomunicações? Falso, porque aí não é telecomunicações, né? Não utiliza aquela aparelhagem, as antenas e etc. A internet faz parte das telecomunicações, pois por meio dela é possível obter informações ou se comunicar em tempo real com qualquer pessoa que também esteja conectada online? Verdadeiro. O telefone é um meio de telecomunicação mais recente que a televisão e a internet? Falso, né? O telefone veio depois. A internet é uma tecnologia que permite realizar conexões com diversas culturas e modos de viver? Verdadeiro. Na questão 5 dizia assim: os meios de comunicação facilitam a interação entre as pessoas, além de possibilitar o acesso a diversas informações praticamente de qualquer lugar do mundo. Cite dois meios de comunicação utilizados por você e sua família e diga em que situações vocês utilizam. Então essa já corrigimos lá, né? Use as palavras e expressões abaixo para completar as frases corretamente. Escreva a letra da questão e a palavra correta. Então, nós tínhamos aqui inclusão digital, internet, tecnologias digitais e virtuais. Então, por meio das, qual seria? Tecnologias digitais presentes em celulares e computadores, podemos conversar e trocar ideias com pessoas próximas ou distantes de nós. B. Além disso, por meio das ferramentas de pesquisa presente na internet, podemos acessar museus e bibliotecas das mais diversas partes do mundo, assistir filmes, ouvir música, entre muitas outras possibilidades. C. Acessando a internet, podemos fazer passeios virtuais em cidades do mundo todo.
Aqui então, inclusão digital é considerada um dos direitos fundamentais da atualidade e deve ser garantida a todos. Questão 7. Hoje em dia, quase todos os computadores e celulares modernos são conectados à internet. Mas e o que é a internet? Então, é um conjunto de redes de computadores ligados entre si por aparelhos roteadores, com capacidade de armazenar e distribuir informações para vários locais do mundo ao mesmo tempo, em períodos muito curtos, possibilitando a comunicação com pessoas de diversos locais e acesso a informações de cultura e modos de viver variados. Agora 8. Com o desenvolvimento da energia elétrica, tornou-se possível instalar no Brasil torres que emitiam ondas de rádio, que transmitiam som por aparelhos receptores de rádio. Esses aparelhos chegaram ao Brasil em 1922, mas custavam caro. Por isso se popularizaram só anos depois. As pessoas iam às casas dos vizinhos, parentes e até locais públicos para ouvir a programação. Quais eram as principais programações de rádio dessa época? Então, tinha previsão do tempo, programas educativos, narração de jogos esportivos, concurso de talentos, piadas, radionovelas, etc. Como eram as radionovelas? Programas muito populares no passado. Descreva como era a atuação dos personagens. Então, eram novelas narradas por atores que, para ficar mais interessante, os cenários e sensações, pensamentos eram descritos pelos atores. Os temas podiam variar, histórias de romance, ação, suspense, comédia, e até mesmo os sons, né, eram produzidos pelos atores. Na imagem, vemos um computador antigo. O primeiro computador chegou ao Brasil em 1957. Nessa época, para que serviam os computadores se a maioria não era conectada à internet? Então, no Brasil, para que foi usado esse primeiro computador? Então, tem que responder as duas, né? Então, para que serviam os computadores se não tinha internet? E no Brasil, para que foi usado o primeiro computador? Então, com essas máquinas era possível, por exemplo, realizar cálculos matemáticos bastante complexos que não podiam ser feitos em calculadora. E o primeiro computador que chegou ao Brasil era usado para calcular o consumo de água da população do estado de São Paulo. Então, agora nós vamos lá na apostila trabalhar um pouquinho, tá? Então, crianças, nós vamos aqui na página 29 da apostila, onde nós temos um trechinho aqui publicado de um texto em 1953 sobre um programa de rádio chamado Histórias do Tio Janjão, da emissora Rádio Nacional. Um dia destes, o tio Janjão recebeu esta carta. Tenho o prazer de comunicar-lhes que a nossa classe do 4º ano escolheu para patrono da biblioteca que acabamos de fundar. Fizemos essa escolha porque temos muita simpatia pelo programa que o senhor dirige, embora nem sempre possamos ouvi-las por causa do horário escolar. Sabemos sempre das suas histórias, porque nos são contadas por pessoas em nossas casas. Peço-lhe sua biografia e seu retrato para a inauguração. Despede a sobrinha Maria Glória Duarte da classe de Dona Maria Angélica de Vasconcelos, Grupo Escolar Miguel Couto, em Divinópolis, Minas Gerais. Então, aqui diz, conforme o texto, responda as questões. Para qual público o programa de rádio do tio Janjão era direcionado? Para comerciantes, para funcionários do governo ou para crianças? Para crianças, né? Por isso eles escolheram ele para patrono da classe lá na biblioteca que eles fundaram. O que era apresentado nesse programa de rádio? Então, histórias para crianças, né? Olha ali, ó, que eles falam que sempre sabiam das histórias porque as pessoas contavam. Vamos escrever lá. Por que a aluna Maria da Glória Duarte mandou a carta para o tio Janjão? Então, porque ele foi escolhido patrono da biblioteca que eles criaram, né? E daí eles escreveram a carta pedindo a biografia dele, né? Para poder colocar lá em uma foto.
Como que as crianças ficaram sabendo das histórias do programa se esse programa era transmitido no horário de aula? Então, eram recontadas pelas pessoas que moravam com elas. Aqui nós já fizemos, que foi o nosso trabalhinho, né, de história ali, a apresentação pelos slides que vocês já fizeram. Agora, a prof vai pular aqui a página 30 e 31, eu quero que vocês vão lá na página 33, depois nós retomamos aqui. Na 33 tem aqui o jogo dos meios de comunicação. Eu quero que vocês peguem, então, o material de apoio de vocês, que está aqui nessa página, tá? Do material de apoio, o jogo dos meios de comunicação. E tem os personagens aqui, ó, no material de apoio, então, esses 4 personagens. Então, vocês podem jogar em 4 pessoas em casa. Pode ser vocês, o pai e a mãe, se tiver o irmão, ou pode ser 2 ou 3 também. Escolhem lá as quantidades de pessoas que vão jogar, não tem problema, tá? Então, vocês vão ali providenciar um dado, tá? Acho que vocês têm um dado aí na apostila que foi feito ou que ainda não foi feito, mas dá para vocês montar o dado de vocês ou usar outro dadinho de qualquer outro jogo que vocês têm. Utilizar os personagens, então, disponíveis aí no material de apoio e posicioná-los no início aqui do jogo, tá? Jogar o dado e quem tirar o maior número vai iniciar a partida, tá? E depois vai contando cada quantidade que vocês tiram, vocês pulam aquela quantidade de casas para frente e vão ler as informações que estão ali. Então, tem lá, seus amigos convidaram você para ir ao cinema, avance uma casa. Não conseguiu sintonizar o rádio? Volte 2 casas. Seu cachorro pegou o jornal? Fique uma rodada sem jogar. Então, vocês vão fazendo as jogadas conforme vai sendo apresentado ali com o jogo de vocês. Quando vocês jogam o dadinho lá e pulam as casas, tá bom? Então, ao percorrer o tabuleiro, você tem que fazer o que é solicitado, avançar ou voltar e vence o primeiro que chegar ao fim do tabuleiro. E a prof quer uma foto lá no Positivo On para a presença da semana, então, uma foto de vocês jogando aí com a família, ok? Então, beijo, até a próxima aula. Na próxima aula fazemos as páginas que pulamos. Até lá!